Olá galera, aqui quem fala é o professor Robson Silva. Venho aqui com uma videoaula especialmente para vocês de resolução de questões da prova do Enem. É mais uma questão que estaremos resolvendo. A questão da vez agora é a 142. E a prova que eu peguei para fazer o acompanhamento de forma ordenada é exatamente a prova azul. Então se quiser acompanhar pela prova azul, você vai ver que está a sequência exata de lá, beleza? Por isso, se ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever no canal. Dá uma curtida aí para dar uma colaborada. E não esquece de marcar o sininho, beleza? Para ativar todas as notificações. Isso com certeza vai ajudar muito aqui o canal, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos para o que mais interessa, que é a resolução da nossa questão. Questão número 142 aparecendo aí para vocês. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Ou seja, a relação matemática que ele está colocando é essa aí, tá, gente? F igual a K vezes m sobre r ao quadrado. O K é a nossa constante. Se você pegar exatamente a fórmula, né, da equação lá na física, você vai ver que é F igual a G vezes Mzão vezes Mzinho sobre D ao quadrado. Ou, como ele utiliza, pode utilizar também o R, tá? Aí o G vezes o M, aí é uma constante que ele está chamando de K, porque é o satélite sempre em relação à Terra. Então, em todos os momentos que a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar sempre com relação à Terra. E como o G, que é a constante, já é uma constante, como o nome mesmo já diz, constante universal da gravitação, então significa dizer que a gente já tem ela como constante, a massa vai ser constante também, por isso que ele substituiu pelo K, tá bom? No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto, MR, ou seja, a abscissa é o M, que é a massa, e o R é a distância, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Observem aí nos itens que nós temos uma relação de desigualdade, tá? Alguma até aparece aí uma certa igualdade, mas o que a gente vai estar trabalhando é em cima de desigualdades no final das contas, tá? Você observa que A, B e C, certamente eles têm diferenças, né? O A ele tem a mesma massa do C e o A tem o mesmo raio do B. Beleza? É os únicos parâmetros que nós temos aí. Então, por essa razão, vamos para o quadro para poder resolver essa questão, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, aqui já está o nosso gráfico, assim como a equação, beleza? Então, vamos resolver essa questão bem facinho aqui, não é verdade? Olha só, primeira ideia aqui para a gente poder fazer as desigualdades que aparecem aí nos itens é tentar observar alguma relação que existe exatamente entre essas letras, tá? E aí, como é que a gente pode observar isso? Você pode observar que o A, ele tem uma coordenada aqui na massa, que a gente vai chamar de MA. Então, eu já tenho a primeira coordenada dele, mas essa mesma coordenada, ela se repete lá no C, ó. Então, aqui eu vou ter o MA também, tá certo? E aqui já temos aí uma coordenada em comum entre A e C. Já entre B e A, o que nós vamos ter em comum? Exatamente o raio. O raio de A vai ser o mesmo raio de B, beleza? Aí agora, o que eles vão ter de particular? Opa, estava colocando aqui, foi B. Eita, nós, gente. Então aqui é RA, né? Aí agora, eu vou fazer a relação para cá. Então aqui eu vou ter a massa de B no caso, tá? Então temos aí a massa de B. E aqui tem que colocar o valor dele também. Agora, nós vamos olhar lá para o C. Quando a gente olha para o C, nós observamos que ele vai ter um raio particular. Então, eu vou chamar aqui de RC. Então, já coloca aqui também RC.
Aí agora eu vou montar a equação para cada um deles, tá? Eu vou montar a equação inicialmente para o A. FA é igual a K vezes MA sobre RA ao quadrado. E agora eu vou fazer para o B, com esses dados que tem aqui, ó. Então nós vamos ter que F de B é igual a K vezes MB dividido pelo RB ao quadrado. Só que você observa o seguinte, que aqui não é RB. O raio de B a gente está chamando de RA, porque é a mesma coisa do A. Então eu vou trocar a minha letra aqui de B para A, beleza? Aí quando nós temos duas frações de mesmo denominador, significa dizer que a maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Então, como você pode observar que aqui é a massa de A e aqui é a massa de B, de modo que a massa de A é menor do que a massa de B. Então, se a massa de A é menor do que a massa de B, significa dizer que essa relação aqui vai ser menor do que essa, já que duas frações de mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador e o numerador maior é o que tem o MB. Então, logo de cara, essas duas equações aqui já nos fornecem informação que FA, por sua vez, é menor do que FB. De forma análoga, eu vou fazer entre o A e o C. Então, já vou repetir aqui a relação do A. FA igual a K vezes MA sobre RA ao quadrado. E agora eu vou pegar e colocar as coordenadas referentes a C, substituindo logo a massa de C por MA, tá bom? Então nós vamos ter FC igual a K vezes MC dividido por RC ao quadrado. Só que o MC, como nós vimos, vai ser a própria massa de A. Aí, gente, temos duas frações aqui, mais uma vez, de mesmo numerador, agora o contrário do que foi lá em cima, só que de denominadores diferentes. Segundo a regra de frações, nós temos que a maior fração será aquela que tiver o menor denominador, tá? Então, a maior fração, se é aquela que tem o menor denominador, a gente observa que o RA é menor do que o RC. Então, o menor denominador é o RA. Se é o RA, então o FA é maior do que o FC. Então, FA, por sua vez, maior do que FC. Como isso é verdade, então agora eu vou linkar essas duas desigualdades. Se o FC é menor do que FA e FA é menor do que FB, então a gente já consegue escrever do seguinte modo: FC menor do que FA, menor do que FB. E assim a gente finaliza essa questão. Beleza, gente? Questãozinha fácil, tranquila, não é verdade? Show? Então vamos lá para o slide e ver qual é o item correto, beleza? Fui! Mais uma videoaula de resolução de questões da prova do Enem de 2018. Muito obrigado pela sua presença, espero ter gostado. Qualquer dúvida, sei que não vai ter sobre isso, mas se for a dúvida sobre qualquer outra coisa, né, pode fazer o seu comentário aí embaixo, beleza? Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Fui!